Fala pessoal do canal, tudo bom? Hoje estamos aqui com duas placas Electrolux, modelo LT15F, os dois modelos são iguais, LT15F. Estamos com a placa interface dessa máquina de lavar. Vamos estar fazendo um vídeo aí, recuperando essas duas placas, fazendo os testes nela. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, peça novos vídeos e diga se gostou. Então, como que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar fazendo uma explicação dessas duas placas e vamos estar fazendo alguns testes. Então hoje nós vamos estar mostrando um pouco mais com detalhe como que faz esse reparo e algumas dicas aí de como que deve ser realizada essas medições. Hoje vamos estar contando com o auxílio de um multímetro aqui analógico e também de um multímetro digital. Vamos estar comparando aqui os valores, né, desses dois modelos, tanto desse modelo aqui, o analógico, quanto o digital. Os dois modelos dá para fazer tranquilamente as medições aqui. Tem algumas diferenças, um tem uma vantagem a mais, uma vantagem um pouco mais... tem vantagem, tem desvantagem. Então cada um tem sua característica, a gente vai estar mostrando aí a característica dos dois. Beleza? Então vamos aqui deixar somente uma placa a princípio e vamos iniciar fazendo o teste. Então o cliente enviou essas duas placas falando que uma estava funcionando, porém quando ligava ela começava a piscar e a outra também está danificada. Então não sabemos mais qual que é qual e vamos estar mostrando aqui o que deve ser feito. Primeiramente, antes de iniciar qualquer trabalho e sair colocando aí a placa na tomada, mesmo que ela esteja na máquina, você tem que tomar alguns cuidados. Então vai aqui algumas advertências. Primeiramente, identificar aqui onde que é a sua alimentação. Não está apoiada a placa em uma superfície metálica, porque se esse silicone aqui não tiver muito bom, ele pode conduzir e isso pode estar vindo a causar algum tipo de acidente. Não ter nada conectado nem próximo de metal, aqui próximo à máquina, a placa da máquina, e também nós temos que estar realizando algumas medições na entrada. Então, aqui a gente vai identificar o cabo, onde que é, nós já sabemos. Temos vídeos aqui explicando, né, que a gente explica mais a identificação dos condutores, dos conectores. Então, nós já sabemos que aqui a C1 e a C2 é onde que eu vou estar fazendo a alimentação, tanto nessa placa como nessa segunda placa. Então temos aqui a C1, a C2. Se for 220, tem que estar com esse jumper aqui aberto. Se for 127, ele tem que estar fechado. Então o primeiro passo aí, dependendo da sua região, se ela for uma placa que estava aberta ou fechada, você tem que atentar a esse detalhe. Aqui temos aqui um NTC. Esse primeiro circuito aqui da entrada, geralmente é um circuito de proteção. Você tem aqui um filtro, né? Tem um varistor e tem um NTC. Aqui é a mesma coisa. O filtro, nós temos aqui um varistor e um NTC. Cada um desses tem uma função. O varistor tem uma função se por algum momento vier um transiente que ultrapassar o valor nominal dos componentes, daquele previsto para esses componentes aqui, ele vai diminuir sua resistência de tal forma que o circuito de alimentação vai entender que é um curto. Então ele vai vir a queimar lá, vai desarmar o seu disjuntor de proteção. E a mesma coisa é válida para essa. E aqui o NTC, que ele é ligado em série com o circuito, ele já tem uma função diferente. Ele vai como se fosse limitar a corrente. À medida que vai passando a corrente maior do que foi projetada, ele vai aquecer. E à medida que ele vai aquecendo, ele vai aumentando a sua resistência. Então aqui na temperatura ambiente, ele tem uma resistência, ele foi aquecendo, ele vai aumentando a sua resistência até um momento que não conduz mais. Então ele vai esquentar. Então depois que a gente ligar aqui, a gente vai estar, vocês vão perceber que a gente vai estar sempre conferindo aqui para ver se está esquentando. Porque talvez se estiver esquentando, já significa que tem alguma coisa em curto. E por fim, aqui é identificar um ponto comum para a medição, para a gente fazer depois que ele já estiver energizado, para a gente fazer aqui os testes.
Vamos fazer a medição aqui também, nessa plaquinha. Nós temos aqui 5 volts, e aqui também nesse cantinho tem 5 volts. Então podemos ver ali, tá vendo? Aqui ó, no cantinho, menos 5 volts. Aí, e aqui é o comum dela. E a mesma coisa aqui, ó. Dá para perceber, comum e menos 5 volts. Isso aqui são a parte de comunicação para outros tipos de serviço. Então, o primeiro passo é esse, fazer essas medições. Então, vamos lá. Com o multímetro analógico, vamos colocar ele aqui na escala de impedância. Então, geralmente, você começa sempre na maior impedância, que você vai medindo para encontrar. Qual que é a desvantagem do multímetro analógico para você medir a impedância? Quando você for medir a impedância, você percebe que no final dele tem uma parte metálica. E aqui está o ponteiro. Você tem que sempre olhar o ponteiro com a sombra dele, tem que estar alinhada. O ponteiro e a sombra do ponteiro tem que estar alinhada. E aí vai ser o valor. Para você não evitar um erro, que se chama erro paralaxe, que é o erro de leitura em equipamentos aí analógicos. Então, primeiramente, colocar na máxima escala e você vai colocando. Sempre você tem que ver aqui nas mais diversas escalas qual que refere. Aqui nós estamos na escala de ohms. Então, a escala de ohms é essa daqui, no cantinho. Então, ela começa daqui, ó, 0 ohms aqui e aqui infinito. No momento, ela está no infinito porque está aberto. Se eu encostar, ele foi para 0 ohms. Então, a gente já coloca aqui para a gente verificar a entrada. Qual que é a impedância de entrada? Colocou, aproximou aqui de 30, 30 vezes 100, 30 vezes 10, depois vezes 1000, porque é 10K. Então aqui vai ser 300K, 300 mil ohms que está dando aqui. Então, a gente pode diminuir aqui um pouco a escala. Ou melhor, não, já está na escala já. Não tem como, se diminuir não vai ter jeito de ver. Essa foi a melhor escala. E a mesma coisa vamos fazer nesse segundo aqui. A medição também bem próxima ali de 300. Então, nós temos uma boa medição de entrada, que é um valor alto. Então, isso aqui, quando você ligar, não vai estar ocasionando um curto-circuito. Agora, vamos fazer com o multímetro digital. O multímetro digital já te dá o valor já que você está medindo. Você não precisa de preocupar com questão de erro paralaxe. Você vai colocar ele aqui. Nós já sabemos que é 300 mil, então eu vou colocar aqui em 2 mega. Ok, ali já dá um valor melhor. Lá a gente fez aproximadamente 300 mil ohms. Aqui nós já vamos fazer, já vai ter um valor mais preciso. 455 mil ohms. Ou 455K. E 465. Os dois valores deu aproximadamente o mesmo, como podemos perceber, tanto nesse como no analógico. Só que lá a gente não fez aquela análise dedicada. Deu valor de resistência alta, já é o suficiente. Então aqui já está liberado para a gente estar fazendo a energização e medir alguns pontos. Vou estar pegando aqui um cabo e vamos medir ele aqui. Então, o primeiro passo, já tem esse conector que eu deixo decapado. Acho ele bem interessante. E vou estar ligando aqui uma fonte de tensão. Vou afastar isso daqui. Ok. Então agora vamos fazer a medição com o multímetro aqui digital. Vou colocar na escala de tensão, como é 127, vou colocar na escala de 200 volts e vou estar medindo aqui a minha entrada. Ok, tem tensão nela. E agora eu vou mudar para a escala de corrente contínua e vou estar medindo aqui o meu
menos 5 volts. Ok, está tendo uma variação grande de tensão. Então nós temos que estar descobrindo o que está fazendo isso. Então deve ser por isso que os LEDs estão piscando. Essa variação de tensão não é normal. Então já percebemos que aqui já tem alguma coisa errada. Não está quente o NTC. Temos que estar verificando. Ok, estabilizou. Aquela grande variação de tensão. Agora vamos estar vendo no multímetro analógico. Então já encontramos aqui que tem uma anormalidade. Multímetro analógico, vamos fazer a mesma coisa. Toma muito cuidado aqui. Vamos colocar 250, corrente alternada. E aqui, vamos na escala de AC. Temos que estar olhando aqui a escala de AC. E ele vai vir, deixa eu ver, nessa segunda escala, né? Vamos estar vendo aqui, ó. Ok. Então ele parou aqui no meio da escala 250. Ele parou aqui no meio, 100 e... Vamos ver novamente. Essa é a grande desvantagem do multímetro analógico. Você tem que estar sempre conferindo, fazendo a proporção. Parou aqui, ó, entre 100 e 150. Parou na metade ali. Deve estar algo em torno de 25. Mas como a gente viu, está 127. Então aqui, se fosse fazer pelo analógico, sem grande precisão, nós ia colocar aqui aproximadamente 125 volts. Então aqui nós vamos colocar na escala de 10 volts para a gente estar fazendo a medição aqui do multímetro analógico. Então ele parou ali nos 5 volts. Ok, tá vendo? Parou aqui nos 5 volts preciso. E nesse momento não está tendo oscilação de tensão. Então vamos aguardar aqui um pouquinho. Está estável. Qual que é a outra desvantagem do multímetro analógico? Se eu inverter a ponta de prova aqui, ele vai tender a vir desse lado. Eu tenho que inverter aqui para saber. Agora está tendo variação. Pequena variação. Escapou aqui. Não parou. Então qual que é a grande desvantagem dele? Na hora de você fazer medição. A escala dele aqui é muito ruim. Então temos aqui 5 volts. Vamos medir. Parou de variar. Acho que deve ser por isso que estava piscando. Estava variando muito. Variando de 3 a 7 a 5 volts. Vou estar ligando aqui para ver. Ok, conectado. Vamos ver aqui. Tá vendo? Então aqui nós podemos perceber que tem uma variação grande de tensão. Então deve ser isso que ele estava relatando. Não faz nada. Vamos medir agora nesse momento, para ver se a gente pega aqui o defeito. Continua variando. Aqui já não está variando mais. Podemos perceber lá. Que está tendo uma variação muito grande. Então agora nós temos que identificar qual desses componentes
está provocando essa variação na sua tensão de alimentação. Então é isso, pessoal. Vamos parar esse vídeo por aqui. Agora vamos fazer um próximo vídeo, iniciando as medições. Um abraço, espero que tenham gostado até aqui. Vamos na sequência até essa placa ficar pronta. Beleza? Um abraço, vamos pro próximo. Vai aparecer logo aqui na sequência.